E esse tema é muito interessante quando diz uma nova fase de aprendizado, porque nós estamos buscando este conhecimento, estamos aumentando a nossa percepção, né, a nossa forma, alterando a nossa forma de ver a vida, conforme estudamos a doutrina espírita, que nos traz informações riquíssimas, né, necessárias para que a gente compreenda todas essas leis, né, que nos rege dentro dessa lei maior, que é a lei de Deus. E como novembro nós tivemos o dia de finados, que muitas pessoas comemoram e muitas religiões também, né? Não a doutrina espírita, mas nós então vamos falar sobre esse tema, para elucidarmos algumas questões, refletirmos juntos a respeito, o que a doutrina espírita nos diz em relação à desencarnação, em relação à morte. E para o nosso encontro de hoje, o nosso tema central é uma pergunta: é possível morrer antes da hora? E esta pergunta, ela suscita assim várias dúvidas, até vários enganos na interpretação, não é? Dentro mesmo dos espíritas, né? Mas nós vamos aqui analisar, tentar fazer uma análise dentro daquilo que os espíritos respondem a Allan Kardec no livro dos Espíritos. É um tema que nós precisamos prestar atenção, mas dá para que a gente possa fazer uma análise e tentando acertar, né, nas nossas reflexões, nos orientando dentro do livro dos Espíritos. Então, no livro dos Espíritos, na questão, nós temos aqui na terceira parte, né, o livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Na terceira parte, nós temos o capítulo 10. E dentro deste capítulo 10, nós temos um item denominado fatalidade. Então, algumas questões que Allan Kardec propõe aos espíritos para que ele pudesse compreender melhor, e nós também, né, em relação a este tema, que é controverso, né, fatalidade. Vamos ver então o que ele pergunta. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Então, esse é Allan Kardec falando, né? Então, tem pessoas que estão sempre ali, parece que estão sempre vivendo ali na corda bamba, né? Sempre tem um risco de vida, né? Sai de um, cai em outro. Então, é ele falando desta forma. Parece que não podiam escapar da morte. É isso que ele está falando, né? Porque escapou da morte naquele acidente, vamos dizer assim, né? Naquele perigo, mas já caiu em outro. Escapou desse, já caiu em outro, né? É o que Kardec está falando. Agora vem a questão. Não há nisso fatalidade? Vamos ver o que os espíritos respondem. Fatal, né? Ou seja, realmente fatal, fatalidade, no verdadeiro sentido da palavra. Qual que é o verdadeiro sentido da palavra fatalidade? Aquilo que não pode acontecer diferente, né? Não tem jeito de acontecer senão daquela forma. Não importa o que façamos, não importa a nossa vontade, aquilo é fatal. Aquilo vai acontecer daquela forma ou outra forma, mas vai acontecer, porque é uma fatalidade. Então, é aquilo que não pode deixar de acontecer por nenhum motivo. Então, fatal, no verdadeiro sentido da palavra, respondem os espíritos, só o instante da morte o é. Então, vamos lá, aqui nós já estamos começando, eles já estão dando para nós a pincelada, né, para o nosso entendimento melhor. Então, Allan Kardec quer saber dessas pessoas que estão sempre, parece que em risco de vida, sempre em perigo de vida. Será que isso é uma fatalidade? Eles têm que viver assim, sempre
né, em perigo de vida, em perigo mortal, sempre nesses acidentes, nessas ocorrências que colocam sua vida em risco. Então isso é uma fatalidade, né? Ou seja, não há como uma pessoa se precaver disso. E eles falam que fatal mesmo, no sentido certo, real da palavra, é apenas o momento da morte. Isso é fatal. Chegado esse momento, que é o da morte, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Ou seja, quando chegar o nosso momento, o momento da nossa morte, o momento do nosso desencarne, não, aí será fatal, não haverá nada que poderemos fazer ou outra pessoa fazer por nós, porque é o nosso momento fatal. Aí nós vamos desencarnar, porque chegou este nosso momento fatal. Aí nós vamos pensar assim, então existe um tempo determinado, existe ali, quando reencarnamos, um dia, uma hora, um mês, um ano, que está definido ali o nosso desencarne. Vamos continuar as leituras da pergunta. Nesta mesma pergunta, 853, Kardec faz outra a partir da resposta. Então ele diz assim, bom, então assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Então vamos ver a resposta. Não perecerás, e tem disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido revelado isso quando escolheu tal ou tal existência. Aqui a gente precisa fazer uma análise, né, mais profunda dessa resposta. Então, os espíritos respondem a Kardec em relação àquela pessoa que ele está falando de exemplo, que está toda hora se colocando em perigo de vida, em risco mortal, e não sucumbe, e não desencarna. Então, eles estão respondendo desta forma, falando que não é? Não perecerás, ou seja, não morreremos, e disso temos milhares de exemplos, como o próprio exemplo de Allan Kardec, que ele está falando de uma pessoa assim. Temos tantos exemplos, né, de acidentes, de tragédias, enfim, que tantas outras pessoas falecem e determinada pessoa não, e estava ali no meio, sofrendo tudo aquilo, né? Algumas sim, ou morrem, outras não. Então eles dizem que não perecerás, e tem disso milhares de exemplos. Agora, quando porém soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Então, eles estão falando aqui de dois pontos. Nós temos sim, vamos analisar, nós temos sim, quando nós reencarnamos, nós temos um direcionamento da nossa existência corporal. Então, para a maioria de nós é possível planejarmos junto com a espiritualidade, com as equipes, né, da organização, dessa reencarnação que existem em todas os mundos, colônias, né, todas as colônias, todos os ambientes, existem aquelas equipes prontas a auxiliar o espírito nessa reencarnação e na sua programação. A maioria dos espíritos tem condições de trabalhar junto com essa programação, outros não. Aí seria programado a ele, né? Mas vamos dizer assim, a maioria de nós, que nós temos condições dessa programação. Então, nós vamos programar a nossa vida, nós vamos programar a nossa existência futura, né? Que é a existência da matéria corporal, encarnada, dentro daquilo que é a nossa necessidade de aprendizado, a nossa maior necessidade do momento. Nós temos várias necessidades, nós temos muitas coisas ainda a aprender, né? Mas
de acordo com aqueles espíritos que vão reencarnar conosco, de acordo com a nossa forma de vida que vamos ter, do local, das disposições, dessas características, nós temos ali uma ou mais de uma, né, obviamente, tarefas que estão direcionadas a determinados aprendizados. Então, nós temos ali, né, dentro dessa programação, nós temos um preparo, obviamente, e nós temos um tempo hábil para essa nossa tarefa. Um tempo que se julga, né, dentro dessa organização, lá no plano, na erraticidade, no plano espiritual, de que seria um tempo hábil para que a gente pudesse cumprir as nossas tarefas determinadas para esta vida e ter então ali conquistado os nossos aprendizados. Porque isso não envolve apenas a nossa vida. Nós não vivemos aqui sozinhos e isolados, não é esse o objetivo. Nós aprendemos e nos restauramos e nos transformamos em convivência com os outros. Então isso depende também da programação daqueles que virão conosco compartilhar esta vida. Então nós temos ali toda essa programação, nós temos um tempo viável, um tempo que se determina hábil para o cumprimento dessas nossas tarefas. Então podemos dizer, a gente tem determinado, mas numa condição de necessidade, não num determinismo, né? Tipo, como se dissermos assim, está marcado, está agendado, enfim. Nós temos esta determinação no sentido de que nós temos este tempo hábil para chegar a uma programação que será possível. Será possível, né? Que cheguemos naquele momento, naquele final, naquilo que foi programado para nós. Aí seremos aqueles que eles chamam, quando regressamos desta forma, os completistas. Porque completamos aquele tempo hábil, completamos aquela programação que era necessária para nós. Então nós temos ali, sim, este momento, existem os completistas, existem aqueles espíritos que chegam até o final, que foi ali determinado para aquele tempo necessário. Então, temos esta parte. Mas, se a gente seguir aqui nas respostas e nas perguntas, quando eles falam que muitos não perecem, né, muitos não desencarnam nos momentos dos perigos, de algum perigo, porque não chegou a hora, nós temos que compreender, não que apenas o nosso desencarne vai ser naquela hora fatal determinada, né, como se fosse esse determinismo da nossa reencarnação. Nós temos sim o objetivo de chegarmos naquele momento, e de desencarnarmos naquele momento. É um objetivo. Mas só que nós temos o nosso livre-arbítrio. E usando o nosso livre-arbítrio, isso tudo é flexível. Essa programação vai se tornando flexível. Porque nós temos o livre-arbítrio e nós vamos decidindo as coisas da nossa vida de acordo com os nossos desejos, vontades, de acordo com a nossa consciência, durante toda a nossa vida. Então, isso é flexível e a gente pode ir moldando esse nosso trajeto, né? Mas aquele que segue fielmente dentro da sua intuição, dentro daquela consciência que, apesar de não, obviamente, lembrar, mas tem aquela intuição que ele dá valor e que ele consegue compreender, ele vai seguindo, porque a vida vai nos mostrando as possibilidades, né? A vida vai nos mostrando o caminho que nós devemos seguir, ou as escolhas que nós deveríamos estar fazendo. Mas o nosso livre-arbítrio pode decidir de outra forma, nossa consciência pode decidir de outra forma. E seguimos aí caminhos diferentes. Mas sempre a vida está nos mostrando, né, aquela condição de falar, como se falasse assim para nós, o melhor é você seguir este caminho, o melhor é você tomar esta decisão e não aquela, né? Mas não toma uma decisão por nós, depende de nós.
Então podemos seguir lá naquele momento que foi programado, né, que foi combinado, que seria o melhor para nós, mas podemos não seguir neste momento. Aí vamos aqui na questão 854. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Então a resposta dos espíritos: não, visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fato de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. Então aqui eles já deixam muito claro para nós que existe uma programação na nossa vida, existe um momento melhor, oportuno, viável do nosso desencarne e a forma também para que a gente possa ter essa possibilidade de cumprir com essas nossas tarefas, né, que a gente sabe que são as tarefas que a gente vem para cumprir durante essa nossa existência. Mas, relembrando, nosso livre-arbítrio torna tudo isso flexível, de acordo com as nossas escolhas, nós podemos fazer tudo diferente e irmos para caminhos diferentes. Então, aquela programação, né, se não voltarmos a ela, aquela programação pode ser que não tenha mais tempo de acontecer daquela forma. Isso é que nós temos que compreender. Por isso eles dizem, então quando eles falaram que não morreremos antes da hora, então Kardec falar, então é inútil qualquer precaução que a gente venha ter. Então deixa o acidente acontecer, vamos fazer da forma mais fácil, né? Vamos dar um exemplo, vamos beber bastante bebidas alcoólicas, vamos pegar o carro e vamos dirigir, né? Por quê? Porque não vamos causar nada, não vamos morrer ali, né? Não vamos, enfim. O outro também não, porque então não era a hora da morte dele. E muitas coisas a gente pode pensar, né? Nisso tudo. Não vou mais tomar os meus remédios, que, né, às vezes meu estômago não fica muito bom. Mas por que eu não vou mais tomar esse remédio? Porque na hora da minha morte está marcada. Não importa o que eu faça, não importa as minhas decisões, não importa a minha conduta, eu só vou morrer naquele dia, naquela hora, daquela forma. Então, né, vou fazer o que eu achar melhor agora. Então, por isso que não é assim. Os espíritos respondem a Allan Kardec não, que essas precauções que nós tomamos, por exemplo, não vamos dirigir, então não vamos beber. Eu sei que por ali, se eu passar naquele caminho, tem um perigo muito, muito grande, né, de cair aquele, vamos supor, um tijolo, aquelas pedras na minha cabeça. Já está avisado lá, olha, não passe por aqui, perigo, caminho perigoso, não passe. Mas eu vou passar. Então, qual que seria a minha precaução? Não vou passar, vou desviar desse caminho. Eu sei que está uma chuva torrencial na minha cidade, eu sei aonde os alagamentos acontecem, já aconteceram mortes ali. Mas e a minha hora da morte? Entende a diferença? Então, não, eu vou ter a precaução, não vou passar por ali nesse dia de chuva torrencial. Vou fazer outro caminho, porque eu sei que ali é risco muito grande, né, de morte. Então, eles dizem que as precauções que nós tomamos nos são sugeridas, olha, sempre temos sugestões através das nossas intuições, a espiritualidade, a lei maior, a lei de Deus, está sempre comunicando conosco, né? Nós estamos sempre neste contato íntimo, basta que a gente pare um pouquinho, reconheça isso e tenha condições de ouvir, como Jesus já nos disse, né? Escute quem tenha ouvidos para ouvir e veja quem tenha olhos de ver. Nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, são precauções, são sugeridas com o fito de evitardes que a morte vos aconteça. Então, eu posso sim perecer num acidente. Eu posso desencarnar, morrer numa negligência minha. Porque lá estava escrito, cuidado, setor de grande alagamento rápido, não passe em dia de chuva mais forte. E eu vou lá e eu passo da mesma maneira, com o meu carro, e ali eu morro afogada.
era a minha hora da morte? Aí nós temos que refletir. Podia até ser a hora da minha morte, mas podia não ser o dia, a hora da minha morte. E aí, por negligência, passou a ser. Por isso que eles dizem que essas precauções que nós tomamos são sugeridas para nós. Esse medo que às vezes nós sentimos, porque existe na lei maior, né, essa lei de sobrevivência. Nós estamos sempre buscando sobreviver. Sempre buscando sobreviver. Então, esse medo que às vezes nos acomete, né, de passar por esse determinado lugar ou de uma circunstância, isso daí são essas intuições e a lei de sobrevivência gritando em nós para, olha, tome cuidado, tome cuidado. Então, nós temos essas precauções justamente, nos são, né, sugeridas e através da lei, através das intuições, para que possamos evitar a morte, para que ela não nos aconteça em momento que não seria o nosso. Olha que interessante. Então, nós temos duas condições. Existe aquele momento da morte que está assim, vamos dizer, está determinada, mas não é um determinismo. Existe uma diferença se a gente for analisar essa palavra. Ela está determinada no sentido de que é a nossa programação e o tempo mais necessário para que a gente cumpra tudo aquilo que é a nossa programação que viemos aqui para fazer, para cumprir as nossas tarefas. Então, esse tempo é hábil e seria ali determinado, né, naquele momento, naquela circunstância da nossa vida, naquela fase da nossa vida, o nosso retorno à pátria espiritual. Fecharíamos esse ciclo dentro da nossa programação e seríamos os completistas, né? Mas, em muitos momentos, a morte pode nos chegar antes. Pode nos chegar antes de acordo até com as nossas condutas e de acordo com esse nosso uso do livre-arbítrio que pode aí flexionar tudo isso. Então, nós temos essas precauções que os espíritos falam para que a gente consiga nos desviar destes momentos. E não, às vezes nós nos desviamos porque às vezes nós nos colocamos deste momento. Às vezes não, mas às vezes nós nos colocamos. Então, para que a gente possa sentir o perigo, nos precaver, não nos colocarmos ali diante da possibilidade da morte. Certo? Porque daí, nesse momento, ela vai ser fatal para nós. Por isso eles disseram que fatal é só o momento da morte. Nós podemos trabalhar dentro de todas essas circunstâncias até este momento da morte, mesmo que não seja aquele programado. Certo? Então, a fatalidade a fatalidade é aquilo que acontece, é aquele acontecimento, ou seja, o desencarne. Se ele for para acontecer porque eu fui negligente, né, com o meu cuidado, com as coisas, a conduta que eu tinha que ter, então eu fui negligente, né, eu realizei aquilo da forma de que ocasionasse um perigo para mim e eu desencarno. Então, este momento, desencarnar, morrer, este momento é fatal. Este momento é isso que os espíritos estão dizendo. Então, se aconteceu ali um acidente porque eu fui a negligente, eu causei aquele acidente para mim, né? Então, vai ser fatal aquele momento da minha morte. Porque eu estou desencarnando naquele momento. Aí ela é o momento fatal. Mas eu poderia ter evitado. Poderia ser que aquele momento não fosse o meu momento que estava programado. Então eu poderia ter evitado. Entendem a diferença? Então existe um caminho que devemos seguir, que é o melhor para nós. Existe um tempo, um projeto, vamos dizer assim, né? Que a gente tem ali até o final. Mas pode ser que a gente faça tudo ao contrário. Pode ser que a gente se coloque em muitos momentos que este final, este desencarne possa acontecer ali, antes da hora.
antes da hora que ela foi prevista, que foi combinada, né? Pode ser que aconteça por negligência nossa, por má conduta, por falta de responsabilidade com o nosso corpo, certo? E também temos que analisar por escolhas de outras pessoas, que podem nos ferir, podem fazer algo para nós. Então, nós temos que pensar assim, por exemplo, será que num acidente, num tiroteio, vamos supor, se eu recebo um tiro e eu morro, era o meu momento da morte? Pode até ser que aquele momento próximo ali fosse o da minha morte e eu iria morrer de alguma forma. Mas nós temos que analisar que não existe, não tem na lei de Deus, que é lei de amor e justiça, não tem um espírito que reencarne com o propósito de ferir o outro. Então não tem aquele espírito que reencarnou com o propósito de participar do tiroteio naquele dia e atirar em mim e ser o meu assassino. Não existe essa possibilidade. Não existe a possibilidade de no trânsito, né, eu estar dirigindo e um carro vir e bater fortemente no meu e eu morrer desse acidente porque ele estava bêbado dirigindo. Não existe essa pessoa, esse espírito que reencarne com essa missão. Olha, dia tal você vai beber bastante, vai pegar o carro, vai atropelar tal pessoa e ela vai morrer. Então não tem isso na lei de Deus, não acontece. Do espírito reencarnar com a tarefa de ser o assassino do outro, de causar a morte, a morte de outra pessoa. Então, não existe. Por isso que fatalidade, eles dizem, é o momento exato da nossa morte, o momento exato que ela acontece. Isso é a fatalidade, certo? É aquilo que não podia ser diferente naquele momento, porque aconteceu tudo o que aconteceu e chegou naquele momento. Isso não quer dizer que essa fatalidade esteja acontecendo, que é o momento da nossa morte, naquela programação. Então essa é a diferença. Nós temos o livre-arbítrio, nós escolhemos. Nós escolhemos os nossos caminhos, né? E muitas vezes nós podemos esquecer que muitas vezes nós temos, como Allan Kardec falou, né, naquele início, na primeira questão 853, parece que tem pessoas que estão sempre caindo num perigo mortal, sai, cai em outro, sai, cai em outro. Aí nós não podemos esquecer que muitas vezes a vida, como eu disse anteriormente no início, ela vai nos avisando, nos mostrando o caminho melhor a seguirmos. Então nós temos avisos. Se eu bebo bastante a bebida alcoólica, pega o meu carro, causo um acidente, não machuco ninguém, também não desencarno, tá tudo bem, mas aconteceu ali alguma coisa. Já não é um aviso? Já é um aviso para que eu não faça mais isso, que está errado, é negligência, é imprudência, é irresponsabilidade. Mas aí eu pego no outro momento, faço tudo de novo. Já posso me machucar ali naquele acidente. Já ter transtornos, recuperação, cirurgia, ou quase morrer. E aí? Não é a vida me avisando, a lei de Deus me avisando novamente, olha o perigo que você se expõe. Não está certo, não faça mais isso. Então, né, esse exemplo. Aí pode ser que na terceira ou quarta vez eu realmente desencarne. Por negligência. Mas eu fui avisada pela vida várias vezes. E isso é em todas as condições. Não é só de beber e pegar o carro. Muitas outras atitudes. Nós estamos sendo sempre avisados para que a gente consiga, olha só, os avisos é para que a gente tenha condições de despertar, de ouvir mesmo essas intuições, para que a gente consiga completar aquele projeto, chegar naquele momento, completar o nosso projeto de vida, que é o melhor para nós, é aquilo que nós temos que fazer,
é aquilo que vai nos trazer sabedoria, conhecimento, transformação moral, ajustes com os nossos outros irmãos. Então, tudo, eles estão sempre, a vida, a lei de Deus, a espiritualidade, estão sempre ali trabalhando, cuidando de nós, nos mostrando sempre qual seria o melhor caminho que nós devemos seguir. Mas não seguem por nós, não escolhem por nós. Então, a decisão sempre é nossa. O livre-arbítrio é sempre respeitado. Então, acho que deu para a gente compreender bem essa diferença e essa relação da morte com fatalidade. Aí nós temos nos Provérbios 3, capítulos 7 e 8 do provérbio, né? Capítulo 3, versículos 7 e 8. Nós temos assim: não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Então, vamos analisar este provérbio, frase por frase. Então, nós temos assim: não seja sábios a teus próprios olhos. Ou seja, não seja orgulhoso, achando que você sabe mais que Deus, que sabe mais que a lei que rege, que nos rege, né? Tenha a humildade de saber que você tem, todos nós, né, temos limitações e aprendizados ainda a desenvolver. Não seja sábio aos teus olhos, porque nós não temos condições ainda, não conhecemos tudo e nós não sabemos com toda certeza, nós ainda não temos essa definição clara nem do que é o bem para nós, em muitos momentos. Muito menos o bem para o outro, em muitos momentos. Então nós temos esta ainda interpretação limitada da vida. Claro que existem espíritos, com exceções, né? Espíritos que têm maiores conhecimentos, espíritos ainda com praticamente nada de conhecimento, e nós estamos aqui nesse meio buscando, né, essa melhoria. Então nós não podemos achar que vivermos só pelos nossos desejos é sabedoria, porque nós temos que parar e ouvir aquela intuição que os Espíritos responderam aqui a Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, para percebermos os avisos, para entendermos qual o melhor caminho que devemos seguir. Então é humildade de pararmos e tentarmos compreender a vida de uma melhor forma, não achando que a gente sabe tudo, que as nossas decisões são as corretas, né? Que nós temos a sabedoria total e ainda às vezes tentando colocar ao outro essa nossa sabedoria que não é real assim, que não está tão certa desta forma. Então nós temos que viver com a humildade, sim, de saber que nós temos uma lei maior que nos rege e que nós nos submetemos a ela e que nós devemos parar, ouvir o que essa lei está dizendo para nós. São as nossas intuições, mas para isso precisa deixar o orgulho de lado, né? Para isso precisa da humildade, de nos colocarmos à mercê da vida e desta lei que nos rege. Então é um trabalho do espírito e é um trabalho com certeza que a maioria de nós está aqui para construir também, além de outras tarefas, né? Essa é uma primordial, porque é aí que nós vamos nos conectar. Então não seja sábios a teus próprios olhos, teme ao Senhor. O que quer dizer esse temor? É uma reverência, uma adoração, é compreender esta lei maior de Deus, respeitá-la e nos colocarmos ali à disposição desta lei. Não é um temer como sempre nos foi trazido, né, dentro das religiões, esse temer paralisante. De falar, né, de que às vezes até falarmos assim, não, isso aconteceu porque Deus quer assim, este nosso sofrimento, né? Então esse temor que nos paralisa, nos deixa na inércia,
não faz com que a gente não compreenda esta lei maior e que a gente não atue dentro desta lei maior. Apenas recebendo o que a vida nos traz, nos colocando ali temerosos diante desta lei maior. E não é assim. Esse temer ao Senhor é o respeito, a compreensão, a adoração. Mas nesse sentido que os Espíritos falam a Kardec, o que seria adoração, adorar a Deus? É elevarmos o nosso pensamento a Deus. Essa é a nossa forma de adoração. E elevando o nosso pensamento a Deus, estamos reconhecendo esta lei maior que nos rege, nos colocando, nos submetendo a ela. E ouvindo a intuição, ouvindo essa voz que a gente fala entre aspas, né, voz de Deus, para que a gente possa seguir dentro do caminho correto, usando o nosso livre-arbítrio dentro do caminho correto. Então, no Livro dos Espíritos, capítulo 2, titulado da Lei da Adoração, questão 649, Allan Kardec pergunta em que consiste a adoração e os Espíritos respondem: na elevação do pensamento a Deus. Olha que interessante, é através desse pensamento, de elevarmos o nosso pensamento a Deus conscientemente, que nos aproximamos dele. Aí, seguindo no provérbio, não seja sábios a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Bom, nós temos em Efésios, a Epístola de Paulo, capítulo 4, versículo 32, quando Paulo de Tarso nos diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, aparta-te do mal, ou seja, façamos o bem a todos. Nós estamos aqui para isso, para nos transformarmos, para nos elevarmos, e só vamos conseguir isso convivendo em harmonia com todos que estão conosco, convivendo em harmonia com todos que cheguem até nós. E conviver em harmonia é fazer o bem, é compreendermos o outro, é aprendermos a perdoar, é sermos benignos, compassivos, misericordiosos, como Deus é conosco. De tantas nossas falhas, nossos erros, né? E Deus está ali cuidando de nós, sempre nos mostrando o caminho melhor, cuidando de nós, não nos punindo, mas cuidando. Então, e aparta-te do mal. Nós nos apartamos do mal quando somos bons, quando somos benignos com os outros, então somos benignos na vida. Já mudamos essa nossa vibração, não é? E também vamos conseguir com mais facilidade ouvir essa nossa intuição, nos precavendo dos perigos, seguindo o caminho melhor, o caminho aquele que está ali definido, programado, embora a flexibilidade, que é o melhor para nós. Então, tudo isso é um contexto. Agora, se estamos muito envolvidos no mal, se estamos envolvidos muito em sentimentos inferiores, não é? A nossa consciência fica surda para ouvir essas intuições, os avisos, nem percebemos, não teremos mais olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. Por isso, aparta-te do mal. Vamos seguir o caminho do bem. Continuando no provérbio. Isto será saúde para o teu âmago. O que é âmago? É essência, é a parte mais íntima. Então, isto é saúde para o espírito. Ele nem está falando do corpo neste momento. Agora ele está falando do espírito. Então, sermos bons, nos afastarmos do mal, ouvirmos a nossa consciência, a intuição, que é a lei de Deus, né, nos orientando, não achando que a gente sabe tudo, seguindo só pela nossa ideia, não, mas sendo humilde para nos reportarmos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, e ouvirmos, entre aspas, as suas palavras, recebermos essa intuição. Isso vai ser saúde para o nosso espírito,
paz para o nosso espírito. E também diz, medula para teus ossos. Aí vem também o corpo físico, tudo é reflexo. O espírito em paz, caminhando no bem, embora tenhamos as nossas programações e as nossas expiações, né, nós teremos mais saúde, mais equilíbrio no nosso corpo físico, certo? Então, medula para os seus ossos, medula os alimentos, né, de todos os órgãos e todos os ossos. Como se for, vamos entender assim, a medula como alimento, né, do nosso corpo físico. Então, esse é o caminho que devemos seguir. Termos a humildade, pararmos para reconhecermos a lei que nos rege, orarmos e vigiarmos para nos afastarmos do mal, para sermos bons, elevarmos a nossa vibração, elevarmos o nosso pensamento a Deus, conseguimos ouvir, né, esta lei que está nos chamando à razão, através dessas nossas intuições, ampliarmos a nossa consciência para essa escuta, ampliarmos a consciência para essa escuta, que ouvimos pelo Espírito, né, pela nossa mente espiritual. E então, nos precavemos dos perigos, não nos voltarmos a eles, né, aquilo que depende de nós, para então chegarmos, conseguirmos chegarmos no ponto de sermos completistas, ou seja, cumprimos, obviamente, aquela programação inicial, que é o melhor para nós. Que é o melhor, está definido porque é o melhor para nós. É o nosso melhor caminho, os nossos ajustes, nossos concertos, né? Para o nosso crescimento espiritual. Então, meus amigos, nós temos essa programação, mas ela é flexível porque nós estamos aqui decidindo diariamente as coisas, né? Seguindo por caminhos que nós escolhemos, mas existe essa programação e que bom se conseguirmos chegar até ela. Mas existe também outros momentos em que possamos acontecer a fatalidade, né? No caso, como eles dizem, a nossa morte, por vários outros motivos, que não seja essa programação. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês essas informações da espiritualidade, da doutrina espírita da melhor maneira possível e que a gente compreenda tudo isso e foque no nosso trabalho de agora, né? Foque nesse nosso caminho que nós temos que seguir com benignidade, bondade, com mansuetude, com a vigilância e oração tão necessárias que Jesus pediu para nós, nos orientou, né? Vigie e ore. Então, vamos seguindo adiante e eu agradeço a todos a atenção que vocês tiveram até o momento e fiquem na paz de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigada.